Tradições e de curiosidades, San Marino está na nova série do Jornal da Record. Construído no alto de uma montanha, San Marino é conhecido como a mais antiga república do mundo. Um país que faz questão de preservar o passado milenar. Mas sempre de olho no futuro. A educação é gratuita e reflete o bem-estar da população. Desde 2018, teve apenas um assalto registrado. Este é o único presídio de San Marino. Ele tem capacidade máxima para apenas 8 pessoas. E mesmo assim, nunca fica lotado. E por que esse país elege sempre 2 chefes de Estado, que ficam apenas 6 meses no cargo? O poder não tem que ficar em uma pessoa para muito tempo. Ayrton Senna ganhou 3 vezes o GP de San Marino. Também é um ídolo no país. Tem selo e moeda com a imagem do campeão. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record. Agora a nossa série especial. Essa semana nós vamos conhecer um lugar chamado San Marino, um pequeno país dentro da Itália. Quem levou a gente para lá nessa viagem está aqui comigo, ó. É a Thaís Furlan, que vai fazer a gente subir uma montanha, mas não é qualquer montanha, né, Thaís? É um lugar muito especial. Boa noite para você. Exatamente. Boa noite, Adriana. San Marino é um país, olha só, lindíssimo, cheio de história, de tradições. E o que me impressionou por lá é que, apesar de ser muito pequeno, ele conseguiu se manter independente por séculos e séculos. É a república mais antiga do mundo e os moradores fazem questão, olha só, de preservar essa história que ela é milenar. Vamos acompanhar agora na reportagem. Uma nação construída nas alturas, com vista privilegiada para o mar Adriático. San Marino é como se fosse uma ilha, só que cercada por terras italianas. Um país independente dentro do outro. Aqui não tem aeroporto. Quem vem de avião precisa desembarcar nos terminais italianos e seguir pelas estradas da região da Emília-Romanha até entrar em território sanmarinense. Aqui em San Marino não há controle de fronteiras, imigração e nem é preciso ter o visto para entrar no país. Mas para quem quiser levar aqui no passaporte uma lembrança da visita à república mais antiga do mundo, pelo equivalente a R$ 22, o Ministério do Turismo faz esse carimbo oficial aqui no passaporte. Per favore, primeiro um selo do país e agora sim o carimbo. A origem do país remonta ao fim do Império Romano, com a formação da mais antiga república do mundo, ainda no início do século IV. São apenas 67 quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao bairro do Jaçanã, em São Paulo. O microestado tem apenas 9 cidades. No topo do Monte Titano está a capital, a cidade de San Marino, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. É uma história viva de tradições antigas que são colocadas em foco até nos dias de hoje, né? As paredes que já serviram de muralha de defesa para a cidade histórica, hoje protegem uma tradição milenar. A música, o figurino, os instrumentos. No grupo de balestreiros, tudo lembra o período medieval. Eles usam uma arma da época, a balestra. Nicolas é uma das 50 pessoas do país que podem operar o equipamento utilizado apenas para a defesa, nunca para o ataque, diz o balestreiro. Não sono da ofesa, não sono da difesa e basta. Feita em madeira talhada, a balestra projeta um dardo a 190 km por hora. A lança chega a entrar 2 centímetros no alvo, a mais de 35 metros de distância. Emanuele tem só 15 anos, mas já é um balestreiro há 9. Apaixonado pela cultura do país, ele conta que sente muito orgulho de ter trazido o avô para o grupo. Mi sento orgoglioso, abbastanza.
Preservar as tradições aproximou ainda mais a família. A principal atração turística de San Marino são as 3 torres, ligadas por uma longa muralha medieval. Elas são o maior símbolo do país e estão até na bandeira nacional. Existem países minúsculos, esses microestados, e que são super ricos, super cheios de beleza, de história, e a gente deixa passar. A Torre Guaita é a mais antiga, esculpida diretamente na pedra, sem qualquer tipo de alicerce. As turistas italianas gostaram tanto que repetiram a visita. O Castello di San Marino é belíssimo. Nesta parte da torre funcionou uma cadeia pública entre 1764 e agora 1975. Esta cela abrigava os presos mais perigosos e tudo aqui está preservado. A cama de madeira em que eles dormiam e nas paredes os desenhos feitos pelos prisioneiros ao longo desses séculos. Tudo foi construído para garantir a defesa do território. Nestes espaços das muralhas ficavam os arqueiros, uma posição privilegiada para atingir os invasores. Este grupo de arqueiros encena a tática usada nos combates. Os tambores avisavam a hora da batalha. Luciano conta que os primeiros registros dessas lutas são do ano 1100. Nasce dal 1100, quando ci sono dei registri. A estratégia de defesa garantiu a independência do país. San Marino nunca foi invadido por nenhuma outra nação. Nem Napoleone que conseguiu invadir, perché disse eu não posso invadir uma república, é a mais antiga do mundo e eu que sou republicano. Esse pequeno país também guarda um pedaço da história brasileira. Depois de proclamar a independência, Dom Pedro I buscou apoio para o Brasil na Europa. Neste livro está o registro da viagem do imperador e o reconhecimento da nossa independência por San Marino. E essa é só uma pequena amostra da importância que o país dá para a preservação do patrimônio histórico. Relíquias que, século após século, permanecem intocadas. Agora a nossa série especial. Em San Marino não existe analfabetismo. A educação gratuita é uma prioridade. Isso reflete no bem-estar da população. O país tem um dos menores índices de criminalidade do mundo. O cuidado está em cada detalhe. Tudo organizado e muito limpo. Um prédio super equipado com um material didático de última geração. Quanto se paga por todo esse serviço? Nada. Pode acreditar, nós estamos numa escola pública. Em San Marino, os pais são obrigados a mandar os filhos para a escola sob pena de perderem a guarda definitiva das crianças. Aqui no país, só há escolas públicas. A qualidade da educação é tão grande que não há mercado para o ensino privado. As crianças passam o dia inteiro na escola, cumprem uma carga horária de 37 horas semanais. São apenas 22 alunos por sala, sempre com 2 professores, um da área de exatas e outro de humanas. A responsável pela classe ressalta a importância da tecnologia em sala de aula. Abbiamo la tecnologia che ci aiuta. Uma das inovações é a lousa interativa usada na matemática e na aula de geografia, em que o tema foi o Brasil. Um país gigante comparado ao microestado de San Marino. O Brasil é qui e noi siamo per fortuna lì. O investimento do país em educação e na formação dos professores é uma prioridade há muitas décadas, conta o diretor da escola. O resultado, San Marino não tem analfabetos. Não c'è più analfabetismo. Aqui todos têm o mesmo direito.
Alunos ricos e de renda mais baixa convivem nas salas de aula. Henrico é filho de um executivo do sistema financeiro. Filho de uma brasileira, ele adora a escola. É boa, eu gosto. Almoçamos aqui, trabalhamos até tarde. Vocês estudam até tarde? Sim. A amiga Yasmin, que senta logo atrás, é filha de imigrantes mexicanos. Informática é a matéria que ela mais gosta. A tecnologia é muito útil. Todos os estudantes almoçam na escola. Repare no silêncio enquanto eles comem a sopa. Agora, quando o segundo prato é servido, tudo muda. A dinâmica durante a refeição é para ensinar a importância da disciplina. O cardápio variado faz sucesso entre os alunos. Mi piace molto. A Gaia prefere frango com batata frita. Le patatine e il pollo. A educação de qualidade se reflete na vida adulta. O índice de criminalidade é baixíssimo. Desde o começo do ano passado, o país registrou apenas um assalto. Há mais de uma década não ocorre nenhum assassinato. Para se ter uma ideia, o bairro do Bom Retiro, em São Paulo, que tem o mesmo número de habitantes, registrou mais de 1.000 assaltos e 46 homicídios no mesmo período. As autoridades têm um trabalho de cooperação com a Interpol, o que impediu a chegada do crime organizado. Não existe San Marino tráfico. San Marino também não tem tráfico de drogas, diz o chefe da polícia. O trabalho deu resultado. O país tem a menor população carcerária do mundo. Este é o único presídio de San Marino. Ele tem capacidade máxima para apenas 8 pessoas. E mesmo assim, nunca fica lotado. Agora, por exemplo, está com apenas um detento lá dentro. E essa é uma situação muito recorrente por aqui. Em 2011, um preso precisou de atendimento psicológico porque sofria de solidão. Para conseguir um país sem crimes, com educação de ponta e saúde gratuita, o governo prioriza o investimento na área social. Com tantos serviços de graça, a população tem um elevado padrão de vida. A renda per capita equivale a R$200 mil. O turismo é a principal fonte de renda do país. O Brasil tem 5 milhões de turistas por ano, San Marino tem 2. É uma coisa impressionante. O número de visitantes ao ano é 65 vezes maior que a população local. Gente que procura não só história, mas conforto, hospitalidade e boa gastronomia. Sem contar as belezas naturais. O pôr do sol de San Marino é famoso em toda a Europa. O piloto Ayrton Senna, que ganhou 3 vezes o Grande Prêmio de San Marino, também é um ídolo no país. Uma moeda e um selo lembram o campeão. E ainda no mundo do esporte, jogadores brasileiros têm ajudado a promover o futebol de San Marino. É um trabalho pesado. Daniele dirige o caminhão da empresa de reciclagem e faz a coleta seletiva do lixo. Repare que a direção fica do lado contrário para que ele já desça direto na calçada. São 8 horas por dia percorrendo as ruas do país. Uma rotina cansativa. É um lavoro que a fatica la sente. Mesmo assim, não falta disposição para Daniele enfrentar mais um turno de trabalho. É aqui que ele encara a segunda jornada do dia. Daniele é o capitão do time Penarossa, da primeira divisão do futebol sanmarinense. Quase todos os jogadores da liga profissional aqui do país precisam de outro emprego para se sustentar. O atacante diz que nem se lembra do cansaço quando entra em campo.
Para ele, é só diversão. É um divertimento para mim, prima de tudo. Entre os companheiros de time estão 2 brasileiros. Franklin Baiano tem uma rotina parecida com a de Daniele. Ele é motorista de ambulância durante o dia e à noite também é atacante do time. É complicado, porque você não chega com a mesma disposição para os treinos, mas quando vê a bola rolando, tira alguma coisa de dentro que não encontra só aqui dentro desse gramado que para encontrar. A seleção de San Marino é a última no ranking da FIFA. Mas aos poucos o futebol começa a ganhar mais atenção. A chegada do brasileiro Adam Adami é uma inovação no Penarossa. Ele tem 26 anos, é considerado um jogador habilidoso de futuro. Ele é o único atleta da equipe que recebe salário e não precisa ter outro emprego. Eles me dão total estrutura para poder treinar. O tempo que eu tenho de sobra eu consigo me preparar, fazer uma academia, né? Até estudar um pouco italiano. Adami viu em San Marino a oportunidade de despontar no futebol mundial. Enquanto isso, desfruta de uma realidade muito diferente do Brasil. É uma forma de viver mais fácil, né? Uma cultura diferente, um estilo de vida muito bom, né? E a gente sente por não ter isso no nosso país. O maior ídolo da história do futebol em San Marino é um grande conhecido dos brasileiros, Aldair, o zagueiro do Tetra. Ele encerrou a carreira no Murata, o mais famoso clube daqui. Este jogador diz que Aldair ajudou o futebol no país e atraiu mais patrocinadores. A livello di organizzazione, di sponsor e tutto quanto. Um outro ídolo do esporte brasileiro também é unanimidade no país. Ayrton Senna ganhou 3 vezes o Grande Prêmio de San Marino. O circuito não fica no país. A corrida é realizada perto daqui, em Imola, na Itália, onde Senna morreu em 94. Ayrton Senna é homenageado na entrada do Estádio Olímpico de San Marino. O país fez um selo em respeito ao piloto e também mandou cunhar uma moeda comemorativa. A procura foi tanta pelas lembranças que o estoque acabou rapidamente. A venda do selo e da moeda de Senna foi muito grande, esgotou na hora, foi muito procurada tanto pelo apaixonado do selo e da moeda, quanto pelo esportivo e pelo turista. Por isso, o país já estuda fazer uma nova edição do selo e das moedas em homenagem ao piloto brasileiro. San Marino é o único país do mundo que elege 2 chefes de Estado. Eles ocupam o cargo ao mesmo tempo e tudo isso para evitar a concentração do poder e a corrupção. Hoje vamos ver que no país política não é profissão. Os parlamentares não recebem salário e não têm privilégios. A pé, sem qualquer esquema de segurança nem assessores políticos. É assim que Michele Moratori segue para o trabalho. Ele é o chefe de Estado de San Marino, mas como qualquer cidadão, trabalha o dia inteiro. Política no país não é profissão. O sustento vem do emprego. Assistente social, Michele dá expediente nessa clínica psiquiátrica todos os dias. Desenvolve terapias para incluir os pacientes no mercado de trabalho. Reinseriti nel mondo del lavoro. Ele diz que a grande vantagem desse sistema é o contato dos políticos com os moradores, sempre direto. Del politico con la cittadinanza è un rapporto diretto.
Kelly divide a função com Nicola Selva, um ex-atleta olímpico. San Marino é a única república a eleger 2 chefes de Estado. Eles ocupam o cargo ao mesmo tempo, o que dificulta a concentração de poder e a corrupção. Para se tornar chefe de Estado, os candidatos devem ser membros do parlamento, que é composto por 60 integrantes. E nenhum deles recebe salário mensal para estar aqui. Nós acompanhamos a eleição dos 2 novos líderes, os chamados capitães regentes. É uma cerimônia cheia de tradições que ocorre 2 vezes por ano. A Guarda Nacional escolta os recém-eleitos até o parlamento. A solenidade se estende até a noite com a despedida dos antigos chefes. O advogado Máximo Golini também é parlamentar. Não tem gabinete nem recebe verba pública. Realidade bem diferente do Brasil, onde um deputado ganha mais de R$33 mil de salário, tem direito a 25 funcionários no gabinete, além de carro, auxílio moradia e outros benefícios. Já em San Marino, a política é feita com o ideal de servir a República. E per dare longevità alla Repubblica di San Marino. Como os colegas, Máximo também vai para as sessões do parlamento a pé. Matteo Fiorini foi chefe de Estado 2 vezes. Gerente de recursos humanos, diz que conhece de perto os problemas dos trabalhadores. Le problematiche del lavoro. Uma reivindicação dos moradores era a proteção do emprego. Como o país faz fronteira com a Itália, havia muitos estrangeiros trabalhando em San Marino. Agora, quem contrata o samarinense paga menos imposto, explica o ministro da Casa Civil. Dei nostri paesi vicini. Nesta sala do parlamento ocorrem as votações. Os capitães regentes presidem as sessões de um sistema político consolidado há 8 séculos. Aqui na Biblioteca Nacional há o registro de todas as autoridades que já ocuparam o cargo de chefe de Estado aqui no país. Por exemplo, em 1276 foram chefes de Estado Giuseppe Giannini, Antimo Melori, Francesco Onofre, Francesco Lívio de Casale. São mais de 3 mil nomes espalhados por vários cômodos aqui do prédio e essa é uma tradição que já vem desde 1243. O pai do embaixador de San Marino no Brasil já foi capitão regente 2 vezes. Francesco Maria Francini, que era meu padre. Ele ressalta a importância dessa dupla eleição. O poder não tem que ficar em uma pessoa para muito tempo. Os nomes dos chefes de Estado que acabaram de assumir logo vão estar nestas mesmas paredes. Entrarão para a história da mais antiga república do mundo. E na última reportagem da série sobre San Marino, vamos conhecer os destaques da culinária local. Um dos pratos mais famosos é o presunto cozido, que leva 1 mês para ser preparado. Seja nos grandes restaurantes ou nas pequenas cantinas do centro histórico, a gastronomia em San Marino também é tradição. Uma refeição típica no país tem 4 pratos. O primeiro, servido como entrada, é o antepasto. Em seguida, vem o chamado primeiro prato, uma massa. Depois, quase sempre, uma carne. E, por fim, a sobremesa. Stare bene e non ingrassare. O chefe Graziano explica que ninguém engorda porque as porções são reduzidas e os ingredientes leves, com pouca gordura da dieta mediterrânea. Os melhores restaurantes usam apenas farinhas feitas com trigo de sementes da época medieval. A massa fica mais leve e saborosa. Nesta, o toque especial está no recheio, uma mistura de creme de queijo e presunto.
O presunto cozido de San Marino é um dos pratos mais típicos do país. Ele ficou conhecido no mundo inteiro pelo sabor e pela suculência. O segredo está na maturação. Ao contrário do produto tradicional, que é produzido em uma semana, esse aqui é feito em um mês. Durante todo esse tempo, a carne descansa e ganha sabor com uma mistura de ervas finas. O toque final são as trufas brancas que recheiam a peça. Tudo feito num processo artesanal. Usiamo ancora delle tecniche antiche. A sobremesa mais famosa de San Marino também é feita à moda antiga. O maquinário tem mais de 70 anos, comprado quando a empresa foi fundada pelo avô da Marta. La torta viene comunque fatta sempre a mano. Tudo é feito à mão para garantia do sabor, diz a confeiteira. Ingredientes simples que lembram a massa do waffle. A mistura é levada para a forma de ferro fundido. Em segundos, sai a massa fininha e crocante. As camadas intercaladas com chocolate puro derretido dão forma à torta Tremonti. Como não leva conservante depois de cortada, a torta deve ser consumida em até 3 dias. Parece bastante crocante. Uma delícia. Do processo artesanal saem 300 tortas por dia. A uva Sangiovese se adaptou bem à altitude e ao clima da região. Ela é a base da produção do vinho de San Marino. São 100 pequenos produtores que formaram uma cooperativa. O vinho começa a ser exportado, mas em pequena escala. O enólogo diz que a prioridade é manter a qualidade e não a quantidade de garrafas produzidas. Non di produrre in quantità, ma di produrre qualità. O importante é satisfazer o principal consumidor do vinho, o morador local. San Marino mantém aquela tradição antiga da venda do vinho a granel. Aqui o cliente chega com um garrafão de casa, compra a quantidade que quiser e ele paga entre 5 e 8 reais pelo litro. É um vinho de mesa, mais leve, menos encorpado, mas de excelente qualidade. Seu Michelotti compra toda semana. Diz que assim leva um bom vinho para casa a um preço justo. Penso che è buono, basta, adesso va bene.